o mal físico, o mal moral são coisas menores. Portanto, nós temos aqui uma teoria do mal, em que essencialmente o mal metafísico é o centro de tudo o que acontece, de todas as catástrofes que acontecem. Todas as catástrofes que acontecem podem e devem ser atribuídas fundamentalmente a um problema do engenheiro supremo, do arquiteto supremo. Nós ficamos duplamente ligados. Primeiro, porque fomos escolhidos por Deus. Segundo, porque as coisas correm mal. Na verdade, não são culpa nossa. Isto é um mundo fantástico, é o mundo da música barroca. Não é? Aquilo acaba sempre bem, não é? É fantástico. É o mundo barroco que nós temos aqui. Mas isto tem um preço. Isto tem um preço. E esse preço, evidentemente, foi um preço. Enfim, eu vou adiantar um bocadinho mais, até para não me repetir muito, mas por exemplo, aqui está o Leibniz a explicar justamente isto que eu vos disse, ou seja, dizer, mas quando se trata de um crime, Deus não pode senão querer permiti-lo. O crime não é nem fim nem meio, ele é somente uma condição sine qua non. Ele não é o objeto de uma vontade direta, quer dizer, Deus não quer o holocausto, não é? Deus não o pode impedir, sem agir contra aquilo a que está obrigado. Cá está, não é? A culpa no fundo é dele, não é? Sem fazer algo que seria pior do que o crime do homem, sem violar a regra do melhor, o que seria destruir a divindade, como já assinalei. A sua divindade exige a própria fragilidade da sua obra. Deus é então obrigado por uma necessidade moral dele, que se encontra nele próprio a permitir o mal moral das criaturas. Estamos salvos. Estamos redimidos. Isto é uma salvação é uma salvação a priori. É uma salvação a priori, quer dizer, não é um problema de salvação que há a posteriori, não. Isto é a priori. Nós estamos salvos. O grande problema aqui é a questão deste Deus. Não é? Nós começamos a olhar para este Deus e perguntamos que Deus é este. Que Deus é este? Bom, em 1753, a Academia de Ciências de Berlim, curiosamente uma academia que foi fundada pelo Leibniz, depois entrou em letargia e depois foi refundada pelo Frederico II, pelo terceiro rei da Prússia, Frederico II, que foi refundada e que tinha essencialmente cientistas e pensadores estrangeiros, não prussianos. Foi dirigida pelo Mappertuis durante muitos anos. A Academia lançou um concurso sobre o tema da teodiceia do otimismo. O concurso era para ser apresentado em 55, um ensaio comparando os sistemas de Leibniz e de Alexander Pope. E, de certa forma, a realidade entrou no concurso com o nosso terremoto. O nosso terremoto foi um dos ensaios presentes a concurso. E foi, de facto, o ensaio que ganhou. Foi o ensaio que ganhou. Porque, de facto, o terremoto de Lisboa vai alterar tudo. Mas, para adiantar já algumas razões, eu diria o seguinte. O problema deste Deus, este Deus é fantástico para nós, mas tem um problema com ele próprio. Ele é bom. Ou seja, que este é um Deus bom, não há qualquer espécie de dúvida. Que é um Deus que é omnisciente, que sabe tudo, também não há, porque ele antes de descobrir este mundo já viu os mundos todos possíveis. Não é? O pequeno detalhe é este, será que ele é omnipotente? Isto é que é o problema. Este Deus não é um Deus omnipotente. É um Deus com algumas falhas mecânicas. Depois compensa. Ou seja, compensa porquê? Porque sabe tudo, então escolhe a melhor sequência. Não é? O problema é que, e a melhor sequência, a boa sequência, simplesmente, provavelmente, ainda podemos fazer aquela pergunta, mas será que? Não é? Porque é que? Portanto, fica aqui este problema. E é muito interessante que vamos ver o Kant, que escrevinhou para este concurso, nunca entregou nenhum ensaio, mas escrevinhou. Vemos o Kant, ainda um Kant metafísico, um Kant pré-crítico, já a chamar nomes ao Deus do Leibniz. Aqui é o Kant trabalhou sobre o tema da Teodiceia em 1755, 54, 55, não publicou nada nesta altura. Depois passam-se muitas décadas e há um ensaio que ele publica em 1791. É uma coisa estranha.
É um ensaio assim, mas uma coisa fora de estação. Já naquela altura já ninguém falava de Teodiceia, mas ele houve ali qualquer acerto de contas com o seu próprio passado e ele vai fazer um ensaio. Ele então explica o que é a Teodiceia, no sentido, desmontando a Teodiceia do Leibniz, ou seja, explica a sua versão da Teodiceia. Ele diz o seguinte: por uma Teodiceia entende-se a defesa da sabedoria suprema do autor do mundo contra as acusações que contra ele levanta a razão a partir do que de contrário ao fim existe no mundo. Aliás, é muito engraçado porque ele não utiliza a expressão das boza, ele utiliza do mal, ele utiliza o Zweckvidrigen, ou seja, aquilo que existe contrário a um fim. O mal é aquilo que existe contrário a uma finalidade. É um ruído no sistema. Bom, até aqui o Leibniz estaria de acordo. Ele não utilizaria a expressão de Zweckvidrigen, mas enfim, sabedoria do mundo, sim senhor, chama-se a isso lutar pela causa de Deus. Era o que o Leibniz chamava lutar por Deus. Embora, no fundo, tal não possa ser nada, agora é o Kant, tal não possa ser nada mais do que a causa da nossa nisso presunçosa e desconhecedora dos seus limites de razão. Isto é, quem quiser ver o meu não tem. Die Sache Gottes, que é a causa de Deus, na perspectiva em que o Leibniz se situa, mas que na verdade é a Sache, a causa da nossa razão, não é? Que ultrapassa os seus Schranken, não é? Os seus limites. Ultrapassa os seus limites que não conhece. A tal razão presunçosa e desconhecedora dos seus limites. Aqui é que se percebe que é que eles sempre diziam em francês aqui, mas agora o alemão já é uma língua filosófica, só o segundo é que não percebia isso. E nós temos aqui o Kant, no fundo, a fazer o quê? Já é o Kant da maturidade, já é o Kant 10 anos depois da crítica da razão pura, em que ele explica os limites da razão, em que ele explica qual é, digamos, a grande mensagem que o Kant nos dá na crítica da razão pura. Vai-nos dizer o seguinte: primeiro, nós, na nossa razão, nós temos ideias da razão que são naturais ao ser humano. A ideia de Deus, a ideia do mundo como totalidade, a ideia da imortalidade da alma. São ideias que estão dentro da nossa razão, são a priori da nossa razão. Ponto 2. Não temos qualquer conhecimento positivo. Não podemos fazer ciência com essas ideias. Essas ideias não nos permitem construir ciência. São ideias que têm um valor essencialmente do ponto de vista moral. São ideias para a razão prática, não para a razão teórica. Na razão teórica podem ajudar a criar o que eles chamam o uso regulador das ideias, mas não há conhecimento positivo. Não é por acaso que o Kant vai ser considerado como o filósofo da morte de Deus, não o Nietzsche, o Kant. Porque ele destrói todas as provas especulativas aquelas coisas que se aprendiam no seminário, não é? O de Santo Anselmo, a prova físico-teleológica, tudo isso, ele destrói isso tudo. Tudo isso são usos dialéticos da razão. Ou seja, usos de uma razão que não tem consciência dos seus limites. A Teodiceia do Leibniz é um exemplo disso. O homem endoideceu, no sentido em que o homem, para o Kant, é tão presunçoso que se meteu na cabeça dele e começou a pensar como se fosse Deus. Nós não temos essa possibilidade. Nós estamos proibidos de fazer isso. Mas atenção, as ideias são nossas. Não há maneira de retirarmos essas ideias porque estão lá na nossa razão. Fazem parte da nossa estrutura transcendental e a priori. Ok? Portanto, a Teodiceia faz sentido desde que nós percebamos que o que está em causa não é o poder de Deus, mas é o poder do homem. Ou seja, as coisas estão a mudar no futuro. Isto já é o novo modelo do mal. Aqui, reparem que a responsabilidade já não é do mal metafísico, nem é de Deus. Aqui a responsabilidade já é do sujeito humano. Ou seja, com Kant, e antes dele com Voltaire,
a responsabilidade do mal já começa a ser fundamentalmente antropogénica. Começa a ser fundamentalmente moral. A fatura já somos nós que a pagamos. As coisas correm mal no mundo, há desastre. Pois é, em última instância, a responsabilidade é do mal moral. Neste caso, começa logo por ser um problema epistemológico, não é? Que é não percebemos bem os limites da nossa razão. Isto é o Kant já de 91, já filósofo feito. Agora, o Kant jovem. O Kant com 20 e poucos anos de idade. Com 31 anos de idade. O que é que ele diz acerca do Leibniz? Isto é 1753, 54, portanto tinha 30 anos de idade. Diz ele. Leibniz representa as regras da perfeição, tal como estão em conflito mútuo no seu exercício. Ele encara as exceções como defeitos necessários e vislumbra a ação conforme a sabedoria suprema, na medida em que a sua escolha é feita do lado melhor, como um marinheiro que lança parte das suas mercadorias para salvar o navio do resto dela. Ou seja, este Deus, que é obrigado a permitir alguma forma de mal, funciona e é tão poderoso como um marinheiro que numa tempestade é obrigado a agarrar uma parte da equipagem, se calhar da tripulação, e a tirá-la pela borda fora para salvar o navio, como acontece na história trágica ao navio, mas está feita disso. Não é? Com pessoas até que se vão embora, porque é preciso diminuir o lastro, vai a bagagem e depois vai. Ou os passageiros, como é que é uma forma de requalificação, como agora se diz. São requalificados para ração para os peixinhos. Bom, isto vejam aqui, em 1753, um jovem filósofo metafísico, que está muito longe da razão crítica, já percebe que este Deus não convence ninguém. Quer dizer, este Deus não convence ninguém, não é? Já percebe isso. Bom, eu vou passar aqui, só para não demorar muito, já entramos aqui em um lugar mais técnico. O Voltaire. O Voltaire é muito interessante porque o Voltaire é um homem que uma parte da sua obra está feita no entusiasmo da teodiceia, do otimismo. Eu era mais um pouco do que o Anderson. Por exemplo, há uma peça, o Zadig do Voltaire, uma peça, uma novela, mas que já foi teatralizada, como o Cândido também já foi, de 1747, em que é claramente uma visão do mundo otimista, à maneira do Leibniz, à maneira do Pope. Mas aqui não. Aqui é o poema que ele escreveu na Suíça, no final de novembro, dezembro, publicado em janeiro do ano seguinte, sobre o terremoto de Lisboa. Quando, umas semanas depois do terremoto, os cavalos trouxeram notícia à Suíça, com os cavalos e as velas, não é? Ele escreveu então o poema, que é o poema sobre o desastre de Lisboa. Em que ele diz o seguinte: é um excertozinho. Peço desculpa, eu já estou a citar uma obra posterior. Eu aqui tirei os slides do poema e fui diretamente ao Cândido. O Cândido já é de 1759, ok? Mas esta ideia está também patente no poema. Diz ele: 30 mil habitantes de todas as idades e de todos os sexos foram esmagados sobre os corpos. Qual pode ter sido a razão suficiente deste fenómeno? É um pequeno pormenor. O Cândido aliás, um texto que eu vos aconselho a ler e a darem aos vossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, o que tiverem, não é? Porque é realmente uma história. E, sobretudo, há representações teatrais que é meter lá a ideia, porque é de facto, o Voltaire que fosse hoje era um guionista de cinema americano, e aquilo, de facto, é uma viagem na metafísica, com personagens que representam doutrinas filosóficas. O Cândido somos nós. As pessoas não sabem nada. As pessoas que nascem no mundo e vão vendo as coisas dia a dia, que não temos nenhuma doutrina, portanto vamos vendo as coisas, não é? Chamamos às coisas o azul é azul, o duro é duro, o mole é mole, não temos nenhuma doutrina, porque as doutrinas servem para a gente não conhecer a realidade, não a gente sabe, não é? Mas o Dr. Pangloss é um leibniziano, é um otimista, anda sempre em busca do princípio da razão suficiente. Já estão aqui. Estou aqui. E depois há outros, o Martin e mais outros, que representam várias correntes doutrinárias.
Isto passa-se na altura mesmo, eles chegam a Lisboa no dia do terremoto de manhã, às 9 da manhã, e eles apanham o terremoto no mar. O barco fica todo antes do mar. E vejam a diferença. O Cândido tem a reação da pessoa normal. Quer dizer, se nós, de repente, fôssemos surpreendidos por um terremoto, nós imediatamente pensaríamos em salvar o nosso cabedal, digamos, a nossa integridade física. Cabedal agora no sentido mesmo, não metafórico. Mas o Pangloss, como é um otimista, um teoriceico, está em busca do princípio da razão social. Então é assim. Portanto, 30 mil habitantes, todas as idades e todos os sexos foram esmagados sobre os escombros. Qual pode ter sido a razão suficiente deste fenómeno? Dizia o Pangloss. No meio daquilo tudo, ele faz esta pergunta interessante e inteligente. Eis o dia do juízo final, grita Cândido. Ai meu Deus, que o mundo está a acabar, não é? Este terremoto não é algo de novo, respondeu Pangloss. A cidade de Lima sofreu os mesmos abalos na América o ano passado. Mesmas causas, mesmos efeitos. Cá está, sempre a razão suficiente. Existe certamente um rastro, isto é para o geógrafo, um rastro de enxofre sobre a terra de Lima aos Lisboa. A teoria do vulcanismo ligada à sismologia. Nada é mais provável, diz Cândido, mas por Deus, um pouco de óleo e de vinho para sarar os ferimentos de Cândido. Não, ele está ferido. Como provável, replica o filósofo. Eu sustento que a coisa está demonstrada. O mundo está empolverado, mas ele está preocupado em confirmar a doutrina. Lembro-me sempre do Drake. E é interessante, nesta altura, o Voltaire já tem uma teoria. Ou seja, ele já saiu do otimismo, esta ironia se prova isso, e ele já está numa fase pós-otimista. Já tem uma outra teoria, no fundo, do mal e da saída para o mal. E ele faz uma coisa que é de um humor, de uma subtileza. Isto é delicioso, isto que eu vos vou ler é uma pérola, um caviar, não é? Porquê? Porque isto tem muito a ver com as representações, com a etnografia filosófica. Também há uma etnografia filosófica. Também há uns arquétipos. Não é? E na história do pensamento europeu existe a ideia, uma categoria que ao longo dos séculos foi sendo transmitida, que é do fatalismo maometano. A ideia é que os pensadores islâmicos são pensadores fatalistas, que não acreditam no livre-arbítrio e que, portanto, muitos autores europeus escreveram, ao longo de vários séculos, que, enquanto que na Europa, quando há uma peste, as pessoas afastam-se das cidades, na Turquia, por exemplo, no Império Otomano, as pessoas pensam que têm o seu destino marcado e não há nada a fazer. Se Deus quer que elas morram, então morrem ali, que é mais cómodo. Evidentemente, isto é uma fantasia, não. Isto é uma fantasia, isto é uma visão eurocêntrica, chauvinista. E vejam o que é que o Voltaire faz. Ele faz uma espécie de salto, um salto mental. E vai pôr um turco a defender a sua visão. Isto é mesmo no final do Cândido. Em que ele reúne os personagens todos, depois de terem dado uma volta ao mundo, deram uma volta ao mundo verdadeiramente. Encontram-se todos e estão numa propriedade muito pequenina, mas muito bem trabalhada, cheia de culturas, de frutos, com uma grande variedade de espécies. E essa propriedade, tão bem trabalhada, pertence a um turco. E então, o Cândido pergunta ao turco: vós deveis, agora já estou a olhar, vós deveis ter, diz Cândido ao turco, uma vasta e magnífica terra. Eu não tenho mais do que 20 arpentos, respondeu o turco. Eu cultivo-os, com os meus filhos. O trabalho afasta de nós, isto é o turco a falar, reparem, o trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Eu também sei, diz Cândido, que é necessário cultivar o nosso jardim. Vós tendes razão, diz Pangloss, pois quando o homem foi colocado no jardim do Éden, ele foi o operário elmo, não é? Portanto, de Gênesis, para que ele trabalhasse, o que prova que o homem não nasceu para o repouso. Trabalhemos sem objetar, diz Martin. É o único meio de tornar a vida suportável. Portanto, isto fecha com um consenso. Até o otimista muda de doutrina e então vamos trabalhar. Isto é o programa da modernidade que é a nossa. Ou seja, nós somos filhos deste jardim do turco, do Cândido. Ou seja, todos nós fomos educados na expectativa de que, se o mundo está mal,
Temos que trabalhar. Não é? O mundo está mal, temos que trabalhar. Não é? O terremoto de Lisboa, como dizia o Rousseau, o terremoto de Lisboa matou muita gente, matou. Pois é, mas os lisboetas tinham casas de 6 andares. Se tivessem casas do planeamento urbano, casas de 2 andares, os danos teriam sido muito menores. Temos que nos adaptar às circunstâncias e, através do trabalho, temos que transformar as circunstâncias. Este é o mundo onde nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde o mal metafísico não existe sequer, escapa à esfera do nosso conhecimento, e o mal físico é o resultado do mal moral, das opções da razão prática e errada, as políticas públicas, as decisões levadas pelo egoísmo, pelo benefício próprio, pelo interesse de facção, pelos interesses tribais, etc. É aí que nós estamos. E onde é que nós estamos agora? Esta é que é a questão fundamental. Nós passamos de um modelo de inocência. Aliás, eu sinto uma forte nostalgia do século XVIII. Gosto de música barroca. Aliás, passo os dias a trabalhar e a ouvir os autores barrocos, porque realmente não me impedem de trabalhar. Não se consegue trabalhar a ouvir Beethoven, não Mozart. Beethoven, então, isso aí é um chato, a pessoa só consegue ouvi-lo, quando está a ouvi-lo. Já é muito moderno. E portanto, o que está aqui em causa é termos passado de uma visão que coloca na autoridade de Deus a responsabilidade pelo que corre mal e nos dá a nós uma noção fantástica. Só somos responsáveis pelo pormenor. E estamos num mundo fantástico e Deus escolheu para uma visão que se está a revelar absolutamente insustentável, que é a visão de que somos responsáveis por tudo o que acontece mal. Nem Deus suportou aquele peso. E Deus tem uma resposta divina. E nós, a verdade é que nós hoje andamos, de facto, a suportar muito peso acima dos casos. Voltamos ao Kant. 2 caminhos depois de Kant. Mas, atenção, com uma ressalva. O Kant evitou esses caminhos. Ele não entrou por esse caminho. Depois de Kant, nós temos um caminho que é o do desgosto schopenhaueriano, com o mundo, o seu espetáculo de vontade essencial, lá solto e sem limites. Este é um bocadinho, digamos, uma visão que nós encontramos no Schopenhauer, mas também noutros pensadores existencialistas, que é uma certa visão da inutilidade do próprio viver. A ideia, no fundo, de que realmente a vida humana, na verdade, o sentido da vida humana é não ter sentido nenhum, mas é uma vida que deve ser vivida até ao fim. É muito curioso porque o Schopenhauer tem uma visão muito clara do absurdo da vida e, ao mesmo tempo, uma teoria muito forte contra o suicídio. Faz as duas coisas. Ele tem uma teoria contra o suicídio e, ao mesmo tempo, diz que o mundo onde nós vivemos é um mundo absolutamente inútil e que não tem salvação nenhuma. O mundo é vontade e representação. E nós somos apenas efêmeros momentos da representação condenados a desaparecer na vertigem da vontade. É esta a ideia. E nós temos muitos autores que vão para essa via do desgosto. O outro caminho pós-kantiano, que também não é um caminho kantiano, pós-kantiano, foi o da exaltação da vitória promotaica sobre a natureza. Este é o mundo, este é o nosso caminho. A profecia da sociedade tecnocientífica, dominada pelo impulso de expansão e da mobilização humana. É aqui que nós somos educados nesta aventura. O homem pode melhorar o mundo, o mal físico, o sofrimento que existe no mundo pode ser combatido com boas políticas públicas. A ciência, o esclarecimento, a educação podem tornar o mundo um sítio melhor para viver. E uma visão promotaica da natureza. Antes da consciência ambiental, a ideia é fundamentalmente que a natureza estava ao nosso serviço e que nós podíamos usá-la. E que nós, aliás, até tínhamos uma espécie de carta branca, bíblica, não é? Para o mundo a nosso poder. Mas isto conduziu, de facto, àquilo que eu chamo um excesso antropogénico do mal contemporâneo. Ou seja, não foi só o poder tecnológico da humanidade que aumentou exponencialmente, foi também a sua consciência quanto a esse poder. Chegámos a uma situação em que todo o mal do mundo parece ser apenas imputável à ambição desmesurada de uma humanidade fragmentada que continua, contra os votos de Kant, incapaz de se constituir como sujeito.
E é neste ponto que nós nos encontramos. É neste ponto. O nosso discurso hoje é um discurso absolutamente dilacerado. Um discurso, eu não quero usar metáforas clínicas, mais esquizofrénicas, mas é um discurso dilacerado. E dilacerado. Por um lado, os políticos enchem os seus discursos com a necessidade de cooperação internacional. Globalização, um só mundo. Problemas comuns. E quais são as respostas? No melhor dos casos, nacionais. Muitas vezes são racionais, regionais, setoriais. Então a Europa, penso que se consegue entender nesta... Enfim, a crise da zona euro, comparado com a crise geral do mundo, é uma coisa simples de resolver, mas daí se consegue. Dizia o conferencista norueguês que esteve há pouco tempo em Lisboa, dizia o seguinte: quando o IPCC publicou o sumário executivo do último relatório, em setembro, no principal jornal da Noruega, na primeira página aparecia uma notícia muito grande a dizer assim: situação muito grave do clima planetário. O IPCC confirma todas as projeções dos 4 relatórios anteriores. Até ao final do século poderemos ter mudanças da temperatura média de 4 graus centígrados ou mais. Na mesma página, um outro quadradinho com a mesma ligação. A empresa estatal de petróleo da Noruega teve no ano passado os lucros mais fabulosos de sempre e conseguiu prospectar mais não sei quantos novos campos petrolíferos. Não havia nenhum artigo a estabelecer a conexão entre as duas coisas. Fez-me lembrar uma vez aqui há uns anos um primeiro-ministro que nós já tivemos, que na mesma conferência de imprensa dizia: vamos lançar um programa de energia para combater as alterações climáticas. E depois a seguir dizia: estou muito contente porque a Galp ajudou a descobrir um novo campo de petróleo no Brasil. Quer dizer, nós temos que decidir o que é que queremos. Temos que decidir se vamos enfrentar as crises globais juntos, ou uns contra os outros. O ambiente, o clima, a crise financeira. Quer dizer, vamos decidir se vamos combater os offshore. Ou se vamos ter o nosso offshore e combater os offshores dos outros. É um ponto em que nós nos encontramos. O nosso offshore, o Luxemburgo, que é um offshore, não é um país, é um offshore. A Holanda não é um país, é um offshore. Existe para tirar, por exemplo, as nossas empresas do Pacífico pagam impostos na Holanda. Não é? Isso aí está acima de conta. Claro, os outros são todos maus. Não é? Então vamos decidir se vamos diminuir as emissões de CO2, fazendo uma revolução energética interessante, com outras formas de energia, ou se vamos continuar com o carvão, com o gás natural, com o petróleo e agora com aquelas coisas que os americanos estão a descobrir, o gás de xisto e as areias bituminosas, essas coisas todas. Mas eu penso que este discurso que mostra uma perturbação mental, psíquica, coletiva, isto é um sinal de uma cultura que atingiu um ponto de patologia, é o resultado também desta experiência do mal. Ou seja, eu penso que há aqui uma terapia. Nós temos que reaprender a humildade. Temos que nos aliviar um bocadinho. Nós precisamos de alívio. Não no sentido de colocarmos a cabeça na areia, porque isso não é alívio nenhum. A nossa lucidez tem que ser um pouco objeto de um processo de purificação, de catarse. Nós precisamos de uma catarse. Até para podermos ser capazes de perceber que realmente não se pode pôr na mesma página do jornal duas notícias que estão na volta da televisão uma com a outra. Não se pode. E se fizer isso, então é preciso haver uma terceira notícia a dizer assim: a primeira notícia e a segunda estão na volta da televisão uma com a outra. Estão a ver? Ou seja, nós estamos saturados por causa do peso do mal de origem humana, o gosto antropogénico. Ou seja, reparem, a primeira guerra, por exemplo, a primeira guerra da era industrial, a guerra civil americana, 1 milhão de mortes. Depois, 60 milhões de mortes nas duas guerras mundiais por bombardeamentos sobre Hamburgo ou Dresden, com as bombas de fósforo matando mais de 100 civis japoneses uma só noite, de bombardeamentos sobre Tóquio, ou os quase 6 mil mortos conjugados de Hiroshima e Nagasaki. Dezenas de milhões de mortos da junção do Holocausto com o Gulag, ou dos 5 milhões de vítimas anuais, vítimas da pobreza, da nossa incapacidade de não dar importância ao sofrimento da guerra. Fukushima, 2001, um tsunami de rosto demasiado humano. Isto é o tipo de coisas que nós estamos habituados há décadas a ouvir. Há décadas. Eu lembro, era muito miúdo quando lia o Júlio Verne, e lembro-me, acho que é no Da Terra à Lua,
uma cena, fiquei bastante chocado, que era uma cena entre o grupo de pessoas que vai, de engenheiros que vai encontrar depois a propulsão, encontrar o motor, o foguete capaz de levar da Terra à Lua. E eram todos indivíduos que tinham estado na Guerra Civil Americana. Eram tudo gente que tinha construído os grandes obusos da artilharia. E depois eles estavam a disputar. Havia um que dizia assim, o meu canhão matava 200. Não, isto não é nada. O meu matava 500 na batalha de Sefã. São assassinos. Não é nada comparado com o que se faz hoje, não é? Ou com o que se pode fazer. Portanto, no fundo, a natureza hoje foi transformada em vítima. Portanto, nós no século XVIII, a humanidade assumia-se como vítima. Nós éramos vítima. A natureza, em Lisboa, usou-nos a nós como sua vítima, digamos assim. E nós ficámos sem categorias explicativas, porque afinal de contas não podíamos culpar deles, não é? E depois demorámos algum tempo a sair da visão do mal, da responsabilidade deles para uma responsabilidade humana. Hoje é a natureza, e a crise ambiental está como prova, que vacila perante a ameaça de uma humanidade aparentemente com mais poder do que sempre. A pergunta que eu faço, e atenção, e penso que é público e notório, que, enfim, ao longo de toda a minha vida, tenho sido, e espero morrer, como ambientalista e como uma pessoa que defende, de facto, a boa causa de uma coabitação honesta da humanidade no planeta na qual estamos como convidados. Na verdade, nós estamos aqui de passagem, não é? Portanto, temos que deixar isto em condições, deveríamos fazê-lo. No entanto, eu julgo que nós estamos a ficar com uma visão desfocada. Estamos a ter uma hipertrofia do nosso poder. E é por isso a minha proposta é de que não podemos tornar-nos lábios do mal moral. Ou seja, temos de criar uma certa distância e temos de perceber, assim como o Kant dizia, lábios, tem cuidado, porque estás a hipertrofiar a capacidade de Deus. No fundo, a capacidade de Deus é fundamentalmente a incapacidade da tua razão. Nós temos que dizer o seguinte, sim senhor, nós temos uma grande responsabilidade, estamos a mudar o mundo. Mas atenção, o mundo tem uma respiração própria. E essa respiração própria do mundo deveria ser para nós um fator de purificação, de catarse. Para quê? Para podermos calibrar a nossa verdadeira responsabilidade com mais serenidade, com mais rigor, calibrarmos a pontaria, digamos, do nosso próprio disparo. Porque se nós, neste momento, somos incapazes de reconhecer na realidade catastrófica do mundo outra coisa senão a presença humana, nós podemos esquecer coisas fundamentais para percebermos justamente que somos convidados do planeta. Estamos aqui de passagem. Hoje em dia, sempre que acontece qualquer coisa, inclusive até os vulcões na Islândia, não sei se viram logo uma série de investigações, se isto não teria a ver qualquer coisa com as alterações climáticas. Quer dizer, que eu saiba, o vulcanismo na Islândia já existia antes provavelmente, das eras glaciares. Mas já há gente que era a dizer, não, isso tem a ver connosco. Porquê? Porque as camadas de gelo estão a diminuir e então a pressão é menor e take it easy. Take it easy. Porque se a nossa era vier a produzir os seus cronistas, ela talvez venha a ser conhecida como a era do colapso moral. É verdade. O período na história humana onde a máxima informação coincide com a mais absurda e repugnante negligência moral. É verdade. Basta olharmos para o espetáculo da contemporaneidade. De facto, isto é verdade. Mas, um pouco de purificação. Até porque um dia destes poderemos acordar com notícias inesperadas de um qualquer supervulcão destapando a sua gigantesca cratera, seja no Lago Toba, em Sumatra, seja em Yellowstone, no estado de Montana. E se tal ocorrer, como já foi o caso há 74 mil anos para Toba, ou 640 mil anos para Yellowstone, as consequências serão de tal monta que farão parecer os perigos da sociedade de risco uma brincadeira quase proibida. Ou seja, nós não podemos nunca perder de perspectiva que a vida é trágica e perigosa em si própria, mesmo sem a nossa presença.
E se nós consideramos que todo o risco e todo o perigo que existe no planeta depende apenas da nossa ação, nós, de certa forma, estamos a encontrar um mecanismo que é um mecanismo de tranquilização em relação a ameaças externas possíveis, objetivos, naturais. Eu puseste, mas podia falar dos meteoritos que caem sobre a Terra, não é? E de outras ameaças. E estamos a dar uma carga excessiva, tão excessiva, à responsabilidade humana, que estamos a convidar a nossa inteligência coletiva a ficar cindida, fraturada e lacerada com aqueles sentimentos e aqueles sinais de uma certa esquizofrenia possível, de pôr na mesma página duas notícias completamente contraditórias. Isto é, a minha proposta é esta, é uma razão mais humilde para uma razão mais operacional. Não vamos fazer cair num outro absoluto. Quer dizer, o Leibniz colocava o mal absolutamente na responsabilidade dele. Nós, ao colocarmos o mal absolutamente na nossa responsabilidade, corremos o risco de não estar preparados para enfrentar desafios que, efetivamente, exorbitam e que não estão na nossa posse. Era esta, com este pensamento tranquilizador, termina a minha